Olá, aqui é o Anderson Barros, do Bancada Eletrônica. No vídeo de hoje vou falar de uma placa da Gigabyte, modelo GAH61M S1, revisão 2.1. Onde essa placa chegou na minha bancada, ela ligava e não dava imagem, né? Mais uma placa que não dava imagem. Bom, nesse vídeo eu vou mostrar a análise que fiz e a causa do problema. Também vou fazer um passeio pelo esquema relacionado ao circuito analisado para explicar como ele funciona, ok? Para que vocês possam ter uma compreensão. E vou dar aqui nesse vídeo muitas dicas e algumas delas que vocês não... Acredito que muitos não tenham visto, não tenham conhecimento, porque fiz uma pesquisa na internet e não encontrei nenhum vídeo de alguém dando as dicas que vou apresentar aqui. Não sei se em algumas videoaulas, né, esses videocursos rendidos, algum professor passa essas dicas. Pelo menos alguns cursos que eu observei não tinha, mas não dá para generalizar todos, né? Bom, para analisar essa placa, a primeira coisa que a gente faz, pessoal, é verificar suas alimentações. Eu verifiquei a alimentação de BIOS estava presente, eu verifiquei a alimentação das memórias estavam presentes, as alimentações da PCH estavam presentes, e ao verificar o VCore estava a 0 volts. Daí muitos devem pensar, então o VCore estava em curto. O VCore não estava em curto porque os 12 volts estavam presentes, a placa estava girando cooler. Isso significava que não tinha curto na linha. Verifiquei que o processador não esquentava. É muito comum placa chegar na assistência, principalmente placas de computadores, onde você põe o processador, ele gira, né? Tem as alimentações presentes e o processador não esquenta. E você mede o VCore, está a 0 volt. E ao analisar esse circuito, eu uso um procedimento que eu vou ensinar aqui para vocês, tá? Essa já é uma dica que eu vou passar para vocês aqui. Sempre que eu que eu vou medir uma alimentação, seja no VCore, seja uma alimentação 3.3, 1.5, que ela não está presente, eu desligo a placa e eu deixo a ponta de prova vermelha, a ponta de aferição, mantida no lugar, né? Colocada no ponto que estava medindo, que estava sem alimentação, e eu restarto a placa, seja de notebook ou seja de computador. Eu dou o restart com a ponta fixa no local. E aí o que acontece? Eu vou ver a reação deste ponto, né? O que acontece nesse ponto no momento em que eu starto a placa. Olha, sempre que vocês pegarem uma placa, que vocês forem medir uma alimentação que não estiver presente naquele ponto, faça este método, utilize esse método porque isso vai lhe dizer muita coisa, tá? Olha, veja bem, no meu caso, né, para que vocês possam entender, vou desenhar aqui meio a modo grosso. No meu caso aqui, ó, imaginando aqui o MOSFET de alta, onde entrava 12 volts, e aqui o ponto onde tinha que ter 1.1 volt. No momento em que eu startava, esse ponto subia para 1.1 volt e caía para 0 volt. Bom, essa informação aqui, pessoal, já me dava a entender que aqui não tinha curto, porque ele chegava a 1.1 volt. Eu tinha aqui três informações. Eu tinha aqui a informação de que esse ponto não tinha curto. Eu tinha aqui a informação de que o CI, que muitos chamam CI PWM, né? Que na verdade é um CI modulador de pulso PWM, né?
ele estava funcionando, porque ele estava modulando o sinal, ele estava chaveando os MOSFETs e ele estava aqui estabilizando a 1.1 volts e caía a 0 volts. Essa é a segunda informação que eu tinha. Tinha essas duas informações: os MOSFETs não tinham curto e o CI estava funcionando. A terceira informação que eu tinha é que esse CI estava sendo acionado uma proteção interna nele, o que me dava a entender que o problema poderia ser algo relacionado a ele ou algo anterior a ele. Isso já me dá uma linha de análise na placa, entendeu? Eu não analisei as alimentações transferidas. E o que seriam isso? Vamos imaginar aqui, para que vocês possam entender, um MOSFET ou um CI. Vamos imaginar entrando aqui 1.5 volts, só para nível de compreensão, tá? 1.5 volts. Do outro lado, saindo 1.5 volts. Isso aqui, habilitação. N. Bom, isso aqui, pessoal, é uma alimentação transferida, porque ela entra 1.5 volts, do outro lado sai a mesma alimentação. A única diferença é que ela é feita a transferência por meio de uma habilitação. Isso chama-se alimentação transferida, ou circuito transferidor. Existe um outro circuito chamado buck. Esse circuito é quando entra aqui uma alimentação. Vamos imaginar aqui 3,3 volts, né? 3,3 volts. E do outro lado sai 1.5 volts. Isso aqui por meio de uma habilitação. Isso aqui, pessoal, é um circuito buck, porque entra uma tensão maior e sai uma menor. E existe também o circuito buster. O circuito buster é o inverso do circuito buck. Entra uma tensão menor aqui, sai uma tensão maior aqui por meio de uma habilitação, ok? Então, esses circuitos eu não fiz análise nenhuma dele. Poderia ser algum? Até poderia, né? Eu precisaria fazer mais alguns sinais, analisar mais algumas coisas nas placas. Mas eu tenho aqui uma dica muito importante para dar para vocês, que eu utilizo no meu método de análise e que vem dando certo. Espero que possa dar certo para vocês também. Sempre que eu pego uma placa que ela tem as alimentações, mas não está dando imagem, eu vou analisar, pessoal, o seu último sinal de reset, né? Por que isso? Porque a placa ela funciona por etapas, tá? A placa ela funciona por habilitação de etapas, né? E essas etapas o engenheiro classificou como sleep states, ou seja, estado de sono. E esses estados de sono da placa ele é dividido em S5, S4, S3, S2, S1 e S0. Não existe S2, é S5, S4, S3, S1 e S0. Esses estados de sono, você compreendendo isso, você vai se localizar na placa, você vai ter um ponto de referência para analisar na placa, para que você não fique dando voltas na placa, né? Então, às vezes, há certos defeitos que a placa apresenta que esses estados ele já nos dá uma referência, né? E esse foi um deles. Por quê? Porque se eu tinha na placa alimentação, se eu tinha na placa um V-Core dando loop,
sabendo que estava acionando uma proteção, eu sabia que o problema estava relacionado ali no último circuito, e esse último circuito se refere ao último estado de reset da placa, né? Faz referência, faz menção ao último estado de reset. Então eu fui verificar se esse último estado de reset da placa estava chegando. Ok? Olha só, uma outra dica que eu vou dar para vocês. Antes de dar essa dica, deixa eu falar qual é o último estado de reset da placa. O último estado de reset da placa, pessoal, nessa placa aqui, é esse aqui, ó, -PFM RST, que quer dizer PFM, menos quer dizer estado zero, né, quando está a 0 volt, nível lógico baixo, né, e PFM quer dizer plataforma, e RST reset, ou seja, plataforma reset. É esse último sinal que a placa vai liberar o estado de reset, para que o processador comece a processar, para que todos os outros circuitos na placa comecem a funcionar. Então o plataforma reset ele vai liberar todo o resto da placa para que ela funcione, inclusive o processador. Ok? Então eu fui verificar esse sinal nessa placa. Agora olha só a dica que eu vou dar para vocês. Quando você pegar uma placa de notebook, eu vou mostrar aqui, ó. Vocês pegaram uma placa de notebook que ela não está dando imagem. Eu acho que essa dica ninguém deu, hein? Que ela não está dando imagem. E que você verificou todas as alimentações estão presentes. Aí você vem aqui, ó, nesse ponto aqui, que esse ponto aqui é o socket, pessoal, aquela placa pequena do Wi-Fi, tá? O card LAN. Então você remove aquela plaquinha e vai aqui no pino 22, ó, tá vendo aqui 22, PLT underline não, hashtag reset underline, ó, plataforma reset a nível lógico baixo. Você vai aqui no pino 22, aqui tem que ter 3.3 volts. Por quê? Porque se ele estiver a 0 volts, ele está no modo reset. Então você aqui é um ponto de referência para você medir plataforma reset nas placas de notebook, na maioria das placas de notebook, tá? Se você tiver alguma dúvida, você abre o esquema, mas a maioria das placas de notebook ela usa esse plataforma reset, praticamente quase todas. Ele usa esse sinal de plataforma reset no pino 22. E aí você mede aqui pino 22, se tiver a 3.3 volts. E aí você medindo esse ponto e achando 3.3 volts, o que você consegue raciocinar disso aí? Olha só, vou dar outra dica, viu? Mais uma dica para vocês. Você mediu aqui, ó, achou os 3.3 volts, mas a placa não tem vídeo. Olha só, pessoal, 90% desses casos é BIOS corrompida. Ele já dá aqui um posicionamento de que há algum problema ou na BIOS ou no LVDS, mas que toda a placa ou todo o resto da placa está funcionando. Uma das formas de você fazer essa análise você mede aqui, tem 3.3 volts e a placa não está dando vídeo, aí você parte lá para BIOS. Por que isso? Porque a plataforma reset foi liberado. O reset foi liberado para o processador processar. O reset foi. Isso você tendo certeza de que o processador está ok, tá, pessoal? Então aí você pode dizer que é BIOS. Então foi liberado para o processador processar, foi liberado para a rede funcionar, para todo o resto da placa funcionar, porque esse foi o último reset a ser despertado na placa. E quando esse sinal vem chegar aqui, liberando esse reset, todo o resto da placa ele já recebeu todas as informações de que a placa está ok, inclusive a BIOS.
Aí você diz, mas como é que pode ser BIOS? Inclusive a BIOS está, e recebeu a informação de que a BIOS está ok. Porque a BIOS ela pode ter sofrido um corrompimento por uma sobretensão, por um toque, né, um toque mal dado, uma estática, alguma coisa assim. E aí ter corrompido apenas alguns dados que não interferem no funcionamento da placa. Tá? Ou seja, a BIOS ela mandou informação de que está ligando, que está funcionando, mas os dados relacionados a alguma outra informação não está ativo, não está funcionando. E aí você vai lá, grava a BIOS. Isso aqui já nos diz praticamente que quando eu pego uma placa que ele não tem imagem, tem aqui o plataforma reset, eu já vou logo gravar a BIOS. E a maioria das vezes que fiz isso, eu acho que praticamente todas as vezes fiz isso, a placa subiu imagem. Ok? Isso é uma dica. Se alguém contestar isso aqui, é a opinião de cada um, mas eu tenho feito esse método de análise, tenho usado isso aqui e tem dado certo. Para mim tem dado certo. Ok, pessoal? Então, seguindo o sinal de análise, isso aqui serve também para as placas de computador. Seguindo aqui o sinal de análise, eu fui seguir a plataforma reset desta placa. E olha só, ele sai daqui da PCH e por meio do pino, vou dar um zoom aqui, vou aumentar um zoom só mais um pouco para que vocês possam, por meio do pino da esfera, né? Por meio da esfera BK48, 46, 48, né? Por meio da esfera BK48 vai para a página 16, né? Vamos para a página 16. Então eu segui esse sinal, né? Vim aqui, vi que saía da PCH. Aqui não tinha como medir, porque era uma esfera, não tinha como medir. Então eu fui seguir o sinal para procurar um ponto de medição para medir esse plataforma reset. Então, como ia para a página 16, eu vim direto para a página 16, ele vem para aqui, ó. Vem para o pino 13 do Super I/O. Então ele vem informar, vem tirar o Super I/O do estado da plataforma reset, né? Para liberar o Super I/O das últimas conversas com o processador. Então aqui eu podia medir nesse ponto aqui do capacitor, como eu poderia medir aqui no pino. Eu medi aqui o plataforma reset e tinha nível lógico alto aqui. Ao medir aqui, vi que tinha nível lógico alto, eu digo, então vai ser a BIOS mesmo, vou ter que gravar, né? Eu lembro que eu acabei de falar anteriormente, que se ao medir plataforma reset e tiver a nível lógico alto, a maioria dos casos é BIOS, ou seja, que está liberando. Mas esse plataforma reset, uma coisa que você tem que se ater bem as informações. Esse plataforma reset que está chegando aqui é o plataforma reset para o Super I/O. Será que esse mesmo plataforma reset é o que está chegando lá no processador? Aí eu fui verificar, né? Fui ver que aqui já está o plataforma reset 1. Plataforma reset 2, voltou para plataforma reset. Esse plataforma reset ele entra aqui para informar o processador de que o plataforma reset foi liberado, e o processador, aliás, para informar o Super I/O, né? Para informar o Super I/O que o plataforma reset, que o reset foi acordado, né? O plataforma reset foi acordado. O Super I/O recebeu essa informação e por meio desse pino aqui, ó, pino 10, ele manda a informação aqui por meio do plataforma reset 1 para o processador.
E esse outro aqui, o plataforma reset 2, ele vai lá para a rede, para o circuito de rede. Como que interessa para nós é o plataforma reset 1, que é o processador, pois o loop que estava acontecendo era no V-Core, então eu fui verificar o 1 aqui, né? Vinha para esse resistor, vamos ver para onde ele vai. Ele vinha para aqui. Esse circuito aqui, ó, já saía lá do Super I/O por meio daquela resistência e vinha direto para cá. Funcionando de que forma? Quando não tem plataforma reset, ou seja, quando ele está a nível lógico 0, esse transistor se mantém cortado, essa alimentação vai saturar esse transistor, vai levar esse ponto aqui a 0 e vai lá, ó, tá vendo aqui, menos CPU reset, vai lá para o CPU, já está dizendo aqui, CPU é o processador, e vai lá para o processador 0 volt, mantendo o processador dormindo, né? Não acordou o processador do estado de reset. Isso quando chega a 0 volt aqui. Só que ele saía de lá nível lógico alto. Chegou aqui, saturou esse transistor, levando esse ponto aqui a 0. Aqui também está a 0. Então ele cortou esse transistor. Quando ele cortou, o que foi que ele fez? Ele pegou aqui, ó, 3.3 volts, passou por aqui, formando aqui um divisor resistivo. Esse divisor resistivo, você pode estar calculando. Eu tenho outros vídeos meus onde eu ensino a calcular esse resistor por meio de proporção. Eu gosto da proporção muito, de calcular por meio de proporção. Acho que é porque eu gosto de matemática, mas existe um método bem simples aqui de se fazer. Você pega aqui o resistor onde você quer a proporção, você quer medir, que no caso seria aqui do grounding para esse ponto aqui, e tem um resistor entre ele, então você pega esse ponto aqui e multiplica essa tensão, que é de 3.3, pelo resistor, que vai dar aí 330. Então 3.3 vezes 100, 330. Você obtendo esses 330, você divide pelo valor dos dois resistores. Então 330 dividido por 300, que é a soma de R222 com R223, vai dar 1.1 volt, que é o que está aqui, ó. E é esse 1.1 volt que vai habilitar o reset do processador para que o processador comece a trabalhar. O que estava acontecendo era o seguinte: todas as outras informações do plataforma reset a placa tinha, mas o processador não tinha. Então o processador ele estava recebendo essa informação de que tinha plataforma reset nos outros pontos, porque quando a plataforma reset é liberado lá no Super I/O, ele libera para a rede as outras informações, e isso e outras informações já acaba chegando ao processador. Então o processador sabia que tinha plataforma reset, mas não estava chegando a ele, e aí ele acionava um circuito de proteção. A gente volta já aqui, eu vou lhe mostrar como funcionava aquilo lá, tá? Para que vocês possam entender depois esse circuito aqui. Porque aqui, pessoal, estava funcionando assim. Estava tendo aqui nível lógico alto. Esse transistor aqui estava saturando. Estava matando esse circuito aqui a 0 volt. Esse transistor, o correto era cortar. E aqui ir para 1.1 volt. Só que aqui tinha 0 volt. Independente do sinal que tivesse aqui. Estava 0 volt aqui. Tá? Vamos lá para o processador, que eu acho que é aqui em cima. Veja bem. Aquele CPU, plataforma reset, vem para cá, ó, e libera o processador para funcionar, para começar a processar. Só que isso não estava acontecendo. Mas todo o resto da placa estava liberado para funcionar. E isso o processador recebia informação de que todo o resto estava liberado para funcionar.
O que era que estava acontecendo? Ele, ao receber informação de que todo o resto estava liberado para funcionar, inclusive aqui na página 27, aqui na página 27, que é o nosso CI controlador de PWM do Vecore, né? Veja aqui, ó, 1, 2, né? Mais um aqui, 3 e assim por diante. Inclusive ele estava recebendo aqui, ó, esse sinal aqui, VTT Power Good VR1. Por que ele estava recebendo esse sinal? Porque todo o resto da placa tinha informação que estava ok e de que plataforma reset também foi liberado. Ele recebia todo o resto da informação. Então, quando ele recebeu essas informações, ele liberava o CI para funcionar. O CI ia a 1.1 volts. Só que o processador, ao mesmo tempo, estava recebendo informação de que ele não foi liberado para funcionar. Então, o processador ele recebia informação de que a placa estava ok e ao mesmo tempo recebia informação de que não era para liberar o seu reset. E aí o que é que ele fazia? Ele liberava por meio do, vamos voltar lá para a página 4, ele liberava um sinal de alerta que alguma coisa estava errada aqui, ó, por meio desse ponto aqui. Ele liberava aqui, ele levava esse ponto, na verdade isso aqui é um sinal internamente, é um open green, ele levava esse ponto aqui a 0 volt, a 0. Note que ele vai lá para a página 27, que é a página que nós saímos lá nesse instante. Então esse sinal de alerta, para onde vem? Ó, VI de alerta, entra aqui. Note que CPU VTT é uma alimentação, passa direto pelo resistor e mantendo esse ponto a nível lógico alto. Ele mantém esse ponto a nível lógico alto para cortar esse sinal de alerta, que se tiver a 0 é um alerta, se tiver a 0 volt. Então esse resistor é para garantir aqui sempre nível lógico alto. Então esse sinal de alerta só acontece quando aquele ponto lá do processador ele entra no open green. Ou seja, quando aquele ponto lá é aterrado internamente pelo processador, é aterrado. E aí o que acontece? Esse ponto aqui vai a 0. A carga fica sobre esse resistor. E ainda a 0, ele manda um alerta para esse componente aqui. Esse componente corta o sinal. Foi o que aconteceu. Olha só. Eu vou seguir esse VTT aqui, ó. Vamos seguir esse VTT Power Good, que é o de habilitação, que mesmo ele tendo a habilitação aqui, se ele mandar o alerta aqui, ele vai cortar internamente, ele vai cortar o funcionamento do CI. Então o CI ele recebeu a habilitação, né? Foi na hora que ele foi lá, deu aquele loop para funcionar. E vamos seguir ele aqui. Olha só, acho que o VTT Power Good aqui. Eu não sei, não achei. Eu vou fazer o seguinte. Vou copiar ele aqui. E vamos seguir para a gente ver. Mas acho que tá aqui, eu vou só voltar uma página aqui, acho que tá aqui. Tá aqui, não vou precisar nem ir, que eu já lembrei da página, né? Quando eu tava trabalhando agora. Ó, VTT Power Good. Sai daqui, ó. Tá vendo? Sai daqui esse VTT Power Good e vem pra cá, ó. Né? Que é o VR1, que é para liberar para funcionar. Então o que acontece? Como funciona aqui? Ele recebe aqui
esse sinal aqui, VCCSA. Isso aqui é uma alimentação. Aí que vai fazer com que esse transistor sature, levando esse ponto a zero. Então 0 aqui, 0 aqui. Esse sinal passa e vai lá para o VR-ON para liberar isso aí para trabalhar. Então o que é que acontece aqui? Olha só o chaveamento, o sincronismo desse circuito. Esse VCCSA ele nasce aqui, ó, por meio desse circuito. Observe que esse CPU-VTT está aqui, CPU-VTT está aqui. CPU-VTT vai estar em muitos outros circuitos. Essa foi o único CPU, foi a única alimentação que eu encontrei presente ali no circuito responsável ali próximo ao V-Core ali. E o que acontece aqui, ó, aqui é um LM324, onde o sinal aqui ele trabalha como comparador, né? Observe que aqui nós temos de novo um divisor, tá vendo? Um divisor resistivo. E aqui nós temos, eu não vou desenhar, explicar todo esse circuito aqui, pessoal, porque eu já tenho um vídeo explicando como funciona mais ou menos isso aqui, né? Então aqui são comparadores, onde aqui a tensão aqui é praticamente igual a essa. Quando ela é igual a essa, ela libera aqui e fazendo saturar esse transistor aqui e aparecendo aqui uma tensão. Eu sei que aqui é de tal modo, aqui é de tal modo a ter 0,75 volts aqui, ó. Tá? Calculado de tal modo a ter 0,75, 73, se não me engano, alguma coisa assim. Eu não vou fazer esse cálculo mais porque já está cumprido esse vídeo. Mas resumindo, esse 0,75 ele acaba sendo transferido para cá e de qualquer forma chega aqui, que é para ter o seu comparador. O que eu quero mostrar é isso aqui, ó. Aqui estava ok, né? Aqui estava ok. E aqui, pessoal, sempre que você vê um componente, ó, isso aqui está escrito R94, é um resistor. Só que esse aqui não é um resistor comum, tá, pessoal? Esse resistor, esse aqui não é um resistor comum, está escrito R94, está escrito SHT. É um resistor de um sensor de temperatura, né? Ele é um sensor de temperatura. Então o que acontece? É um resistor que se altera seu valor de acordo ou com sua temperatura ou com o sinal que é aplicado a ele aqui, dependendo do tipo de resistor. Aqui você teria que pegar essas informações e baixar o datasheet do resistor para saber como ele se comporta. Mas de qualquer forma, ele, dependendo do sinal aqui, comparado, olha que ele vai para a página 4, VSA Sense. Ele é ligado a esse ponto aqui, ó, ao 4. Ó, VSA Sense. Observe aqui que está o vídeo alerta, tá vendo? Então, quando ele emite esse vídeo alerta lá para o CI, ele também altera aqui o VSA Sense. Esse ponto aqui, ele tanto ele manda quanto ele recebe informação. Para quê? Para desativar aquela fonte. Se aquela fonte sofrer algum problema, ele manda informação para esse circuito e ele desativa por meio também do vídeo alerta. E da mesma forma, quando ele receber outro tipo de informação, ele tanto manda o vídeo alerta para desativar lá, e ele desativa também a fonte lá, porque ele vai alterar
ele vai alterar. Deixa eu ver se eu consigo voltar para aquele circuito lá. Ele vai alterar aqui o valor aqui, ó. Quando se altera aqui esse valor aqui e acaba sendo nível diferente, os comparadores são diferentes, aqui se altera. Se alterando aqui, ele importa esse sinal, ok? Então é tudo circuito de proteção, tá? Então é assim que funciona esse circuito. O CPU VTT, se a gente for seguir o CPU VTT, que ele está presente aqui, ó, onde ele está aqui de novo, ó, que é ele quem ativa, ó. Aliás, é esse resistor aqui, ele quem ativa o vídeo alerta, ó, quem está sempre presente, o CPU VTT. Se faltar o CPU VTT, praticamente a placa não funciona, porque o CPU VTT ele é responsável por muito funcionamento da placa. Ó, olha só, aqui, ó, ele ativa aqui esse sinal. Eu vou baixar o zoom para que vocês possam ver melhor. Ó, vai aqui para um dos pinos do processador. Ó, então era a única fonte que estava boa, que estava presente do recorde, a parte do recorde, né? O resto não, o resto estava onde ele nasce aqui, o CPU VTT, que é aquela fonte lá, onde ele nasce aqui. Era a única que estava presente e era a única que é responsável por alimentar meio mundo de parte da placa ali. Ok? Agora voltando à análise, para mostrar para você o porquê que não tinha a plataforma reset, né? Passou aqui, vamos voltar de novo. Vamos voltar de novo, pronto. Então voltando aqui, pessoal, para vocês compreenderem o porquê que não tinha plataforma reset. Eu tinha aqui nível lógico alto, né? Então a plataforma estava sendo informada na placa inteira que tinha, né? Que estava acordando a plataforma reset para tudo funcionar, inclusive correto era para funcionar o processador também. Só que para esse plataforma reset chegar ao processador, tem que passar por esse circuito aqui e chegar a 1.1 volt, porque o processador ele não trabalha com 3.3 volt, ele não trabalha. Os processadores têm, o máximo dele é 1.1 volt que ele trabalha, né, pessoal? Então não poderia ter aqui 3.3 volts, ou seja, esses 3.3 volts aqui, ó, que entra aqui, ele não pode passar direto. Esse resistor ele não pode abrir e passar 3.3 volts aqui, ele vai queimar o processador. Tá? Então ele chegava aqui, saturava esse transistor, levava esse ponto a zero. O correto aqui era cortar. O que foi que eu fiz aqui? Não estava cortando porque aqui estava 0 volt. Estava chegando 0 volt no processador, o processador estava resetado. Eu medi aqui continuidade, desliguei a placa e tinha um curto aqui, pipou como curto. Bom, eu disse ao transistor, tirei o transistor fora, medi, o transistor estava perfeito estado, medi aqui para ver, ainda acionava curto. Bom, como o resistor não entra em curto, só podia ser ou esse capacitor ou as esferas internas lá no soquete do processador, porque o meu processador sabia que não era, porque eu sabia que estava bom. Então eu removi esse processador, desculpa, removi esse capacitor. Quando eu removi esse capacitor, o curto saiu. O problema todinho era esse capacitor aqui. Quer dizer, tinha plataforma reset,
mas ele não chegava no processador. Então, para resumir, pessoal, quando eu medi o plataforma reset, ele chegou até aqui, ele não chegou no processador, porque esse capacitor estava em curto. O processador interpretou que aqui não tinha plataforma reset, mas ele recebeu diversas informações, inclusive por outros circuitos, de que toda a placa estava ok, estava funcionando, inclusive até a rede recebeu plataforma reset e estava pronta para funcionar também, já estava funcionando. E aí o processador ficou confuso. Que foi que ele fez? Ué, mas se a placa toda está funcionando e o meu reset não foi liberado para mim funcionar, ele internamente tem circuitos de proteção, ele enviou o VID Alert. Esse VID Alert foi lá para a página 27. Entrou aqui, né? E desligou o VCore imediatamente. Que foi na hora que quando a fonte ia para o loop, que era ligado por meio do Power Grid, recebia o VID Alert e ele desligava. Ok, pessoal? Então a dica que eu falei, que é muito útil, é que vocês, ao pegar uma placa de notebook ou de computador que não está dando vídeo, que você analise o último estado de reset da placa, tá? Se ele está presente, procure analisar. Se você puder estar analisando no processador, na linha do processador, melhor ainda, né? Eu segui a linha aqui de análise. Quando eu fui analisar, eu segui essa linha de análise, mas eu poderia já ter analisado direto do processador e ter vindo voltando, né? Seguiria do mesmo jeito. Tipo assim, acho que pino 4, página 4, né? Ó, tipo, se eu tivesse vindo aqui já para a linha do processador, né? Eu vim aqui, procurava aqui o CPU reset, que é a linha do processador. Ele vem para aqui. Eu sabia que ele vinha para aqui, eu já tinha visto curto já, né? Eu ia ter o plataforma reset, eu ia medir aqui, eu ia medir aqui, ia ver o sinal, já sabia que ia estar daqui para aqui. Só que aí eu fui pela letra, plataforma reset, eu fui seguir a linha pela nomenclatura mais utilizada. Se eu fosse analisar o processador, eu tinha chegado mais rápido à análise. Mas de qualquer forma, pessoal, para que vocês possam estar compreendendo, e como é que eu posso aqui saber por onde encontrar o reset do processador? Libera o reset. Ele está escrito assim, ó, reset hashtag, sempre dentro de um processador. Na maioria das placas está escrito assim, reset hashtag. Tá? Que é o reset que acorda o processador. Quando ele sai desse estado de reset, ele acorda o processador. E aí você vem aqui, olhou o reset hashtag, você segue a linha, você sabe que é nível lógico baixo, a layer aqui, ó. Quando tem uma linha, um traço, uma layer para dentro, você sabe que esse sinal é nível lógico baixo. E aí esse sinal nível lógico baixo vai estar em reset. Ok? Eu espero que isso possa ter ajudado alguém, espero que essa dica possa ajudar alguém. E foi isso aí, pessoal. Troquei o capacitor, coloquei outro, a placa voltou a funcionar. Quero agradecer a todos e não esqueça aí de dar um like aí, de me ajudar aí no canal,
Tô começando agora e um like aí ajuda, tá? Se inscreva no canal também. Vou procurar sempre postar dicas aqui. E é isso aí. Um abraço a todos e fiquem com Deus.